Olá, me chamo Peterson e aproveitando este feriado de consciência negra, gostaria de falar um pouco a respeito de negros e negras brasileiros que deveriam ser mais estudados nas escolas. Escritores, líderes, engenheiros e políticos pioneiros ainda pouco conhecidos de alunos e até de professores. Parece que os negros não têm passado, presente e futuro no Brasil. Parece que sua história começou com a escravidão, sendo o antes e o depois dela propositalmente desconhecidos. Quem afirma é o antropólogo Kabengele Munanga, professor do Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e Humanidades da USP. Não à toa, o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, é baseado na história envolta em mistérios e lendas de Zumbi dos Palmares, escravo que liderou um quilombo em Alagoas no século XVII. Considerado o maior herói do movimento negro brasileiro, Zumbi teria sido assassinado em 20 de novembro do ano de 1695. A data, porém, só foi descoberta no ano de 1970 e só em 2003 foi incluída no calendário escolar. Ainda assim, é constante a reclamação por parte de ativistas de que negros e negras proeminentes na história brasileira continuam sendo deixados de lado nas aulas de história. Conheça alguns deles. Vamos começar falando de Zumbi dos Palmares. No século XVII, Zumbi foi capturado por bandeirantes ainda bebê e entregue ao padre Antônio Melo, em Porto Calvo, região do Rio São Francisco. Sabe-se que ele foi batizado pelo padre com o nome de Francisco, mas a data exata de seu nascimento não é conhecida. Aos 15 anos, Zumbi conseguiu fugir para o Quilombo dos Palmares, atual região de Alagoas. No Quilombo, uma das comunidades livres fundadas por escravos que conseguiram fugir dos seus senhores, o adolescente adotou o nome de Zumbi, que significa espectro, fantasma ou deus, no idioma quimbundo. O Quilombo dos Palmares foi o maior das Américas, abrigando cerca de 20 mil habitantes em 11 povoados. Zumbi liderou a luta contra a escravidão e reuniu não apenas muitos negros que fugiam das senzalas, mas também indígenas e brancos insatisfeitos com o regime escravista. Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares e chefiou a luta de resistência contra os portugueses que durou 14 anos e terminou com sua morte no ano de 1695. Mesmo carente de armas, o Quilombo dos Palmares tinha uma eficiente organização militar. A comunidade resistiu a 15 expedições oficiais da coroa. Na 16ª expedição, depois de 22 dias de luta, Zumbi foi capturado, morto e esquartejado por bandeirantes. Sua cabeça foi enviada para o Recife, onde ficou exposta em praça pública até se decompor. Agora falaremos da Dandara dos Palmares. Assim como Zumbi, não há registros do local nem da data de nascimento de Dandara. Acredita-se que ela foi levada para o Quilombo dos Palmares ainda criança. Lá teria aprendido a caçar, lutar capoeira e manusear armas. Foi uma das líderes do exército feminino em Palmares e mulher de Zumbi, com quem teve 3 filhos. Depois que o Quilombo foi tomado pelos portugueses, em fevereiro do ano de 1694, Dandara cometeu suicídio para não ser capturada e voltar à escravidão. Agora falaremos de Milton Santos. Milton Santos nasceu em 3 de maio do ano de 1926, em Brotas de Macaúbas, na Bahia. Filho de professores primários, ele tornou-se um dos geógrafos negros mais conhecidos no mundo. Sua formação, no entanto, não era em geografia, e sim em direito, pela Universidade Federal da Bahia. Santos foi o precursor da pesquisa geográfica na Bahia, e na década de 1990 tornou-se o único pesquisador brasileiro a ganhar o prêmio Walter Ludwig, considerado o Nobel de Geografia,
No mesmo período, ganhou o Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, pela publicação de seu livro A Natureza do Espaço. Após o golpe militar do ano de 1964, o baiano foi perseguido e preso pelo regime, por ter sido representante da Casa Civil na Bahia durante o curto governo de Jânio Quadros. Com a ajuda do consulado da França, conseguiu asilo político na Europa. O geógrafo deu aulas e fundou laboratórios na França, na Inglaterra, na Nigéria, na Venezuela, no Peru, na Colômbia e no Canadá. Ele conseguiu retornar ao Brasil somente nos anos 1980. Apelidado de Cidadão do Mundo, Milton Santos recebeu 20 títulos de doutor honoris causa de universidades da América Latina e da Europa. Publicou mais de 40 livros e mais de 300 artigos científicos. Morreu em 24 de junho do ano de 2001. Falando de Machado de Assis. Filho de um mulato pintor de paredes e de uma imigrante portuguesa que trabalhava como lavadeira, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho do ano de 1839, no Rio de Janeiro. A escravidão foi abolida somente 49 anos após o seu nascimento. Por causa do preconceito racial, ele teve acesso limitado ao ensino e se tornou autodidata. No seu primeiro trabalho, em uma padaria, aprendeu com a patroa a ler e a traduzir em francês. Aos 17 anos, se tornou tipógrafo na imprensa nacional. Passou a colaborar para diversas revistas aos 19 anos, e pouco depois trabalhou para os jornais como Correio Mercantil e Diário do Rio de Janeiro. Machado de Assis se tornou um escritor conhecido a partir do ano de 1872, com a publicação do romance Ressurreição. Ele foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado no ano de 1881, é considerado sua maior obra e uma das mais importantes em língua portuguesa. O romancista morreu em 29 de setembro do ano de 1908. Agora falamos de Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio do ano de 1881, no Rio de Janeiro. Neto de escravos e filho de professores. Em 1897, menos de 10 anos após o fim da escravidão, ele foi aceito na importante escola de engenharia do Rio de Janeiro, o único negro da sala. No entanto, ele abandonou a universidade no ano de 1902 para cuidar do pai, que sofria de uma doença mental. Lima Barreto tornou-se funcionário público para sustentar a família e, nas horas vagas, escrevia reportagens para o jornal carioca Correio do Amanhã, denunciando o racismo e a desigualdade social no Rio de Janeiro. Um dos principais romances brasileiros, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi o segundo romance publicado por Barreto. Ele morreu no ano de 1922, aos 41 anos, considerado louco. Deixou uma obra de 17 volumes e nunca recebeu nada para escrever nenhum deles. Seu reconhecimento como escritor veio somente após a sua morte. Em 2017, ele foi o homenageado da Feira de Literatura de Paraty, um dos maiores eventos da literatura brasileira. Agora falaremos de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu no ano de 1914 em Sacramento, Minas Gerais. De família pobre, ela cursou somente os primeiros anos do primário e se mudou para São Paulo já no ano de 1937, onde trabalhou como doméstica e catadora de papel. Nesse período, ela mantinha consigo inúmeros diários, onde relatava o seu dia a dia como moradora da favela do Canindé.
Em 1958, ao fazer uma reportagem no Canindé, o jornalista Audálio Dantas conheceu Carolina e leu seus 35 diários. 2 anos depois, ele publicou um dos diários com o título de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A obra vendeu mais de 100 mil exemplares em 40 países e foi traduzida em 13 línguas. Em 1961, Carolina de Jesus lançou Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, e no ano seguinte publicou Pedaços da Fome, seu único romance. Depois de desentendimentos com editores no ano de 1969, a escritora saiu de São Paulo e mudou-se para um sítio. Morreu no ano de 1977 aos 62 anos. De volta à pobreza. Agora falaremos de Abdias do Nascimento. Neto de escravos, Abdias do Nascimento nasceu em uma família no ano de 1914, na cidade de Franca, em São Paulo. Ele começou a trabalhar ainda aos 9 anos e, para conseguir se mudar para São Paulo, se alistou no exército. Nascimento teve que abandonar a instituição, no entanto, ao entrar para o movimento Frente Negra Brasileira, que realizava protestos em locais públicos contra o racismo. Em 13 de outubro do ano de 1944, ele criou o Teatro Experimental do Negro, junto com outros artistas brasileiros. Escritores da época, como Nelson Rodrigues, escreveram peças teatrais especialmente para o grupo, que também se dedicou a alfabetizar ex-escravos e a transformá-los em atores. Durante a ditadura militar, Nascimento foi preso e enviado ao exílio. Ele retornou ao Brasil somente no ano de 1981. Além de ator, teatrólogo e ativista, Abdias Nascimento foi deputado federal pelo Rio de Janeiro logo após o final do regime militar, na década de 1990. Foi eleito senador sempre com a plataforma da luta contra o racismo. Ele faleceu no dia 24 de maio do ano de 2011, aos 97 anos. Agora falaremos de Teodoro Sampaio. Quem passa pela movimentada rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, geralmente não sabe a importância do homem que dá nome à via. Filho de uma escrava e de um padre, Teodoro Sampaio nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, no ano de 1855. Seu pai, o padre Manuel Sampaio, o levou para o Rio de Janeiro ainda criança e o matriculou no regime de internato no Colégio São Salvador. No ano de 1877, ele se formou engenheiro. Por anos, ele trabalhou como professor de matemática e desenhista do Museu Nacional para poupar dinheiro e comprar a alforria de sua mãe e irmãos. Em 1879, Sampaio participou da expedição científica ao Vale do São Francisco para estudar os portos do Brasil e a navegação interior. Ele ajudou a fundar o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 1894, e a Escola Politécnica da USP, no ano de 1930. Morreu no Rio de Janeiro no ano de 1937. Sueli Carneiro. Aparecida Sueli Carneiro Jacoel nasceu em São Paulo em junho do ano de 1950. É a mais velha dos 7 filhos de uma costureira e de um ferroviário. Doutora em filosofia pela USP, foi a única negra no curso de graduação da universidade na década de 1970. Hoje ela é uma das mais importantes pesquisadoras sobre feminismo negro do Brasil. Seu nome e ativismo foram relacionados à formulação da política de cotas e à lei antirracismo. Em 1988, Sueli fundou o GELEDES, Instituto da Mulher Negra, uma organização política de mulheres negras contra o racismo e sexismo. É uma das maiores ONGs do feminismo negro do país
Entre os vários serviços prestados pelo Instituto está o de assistência jurídica gratuita a vítimas de discriminação racial e violência sexual. Ainda em 1988, Carneiro foi convidada para integrar o Conselho Nacional da Condição Feminina. É vencedora de 3 importantes prêmios sobre feminismo e direitos humanos: Prêmio Benedito Galvão, Prêmio de Direitos Humanos da República Francesa e Prêmio Berta Lutz. E agora, por último, porém não menos importante, André Rebouças. Neto de uma escrava forriada e filho de Antônio Pereira Rebouças, um advogado autodidata que se tornou conselheiro de Dom Pedro II, André Rebouças nasceu no ano de 1838 em Cachoeira, na Bahia, em uma família classe média negra em ascensão no Segundo Reinado. Por causa da posição atípica de sua família para a época, André e seus 6 irmãos receberam uma boa educação. O menino e um de seus irmãos, Antônio Rebouças, se tornaram importantes engenheiros e abolicionistas. Como engenheiro, o seu maior projeto foi o da Estrada de Ferro, que liga Curitiba ao porto de Paranaguá, considerado até hoje uma realização arrojada. Como abolicionista, ele criou, junto de Machado de Assis, Joaquim Nabuco e outros abolicionistas importantes da época, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Após o fim da escravidão, no entanto, a monarquia também chegou ao fim, com a proclamação da República, no ano de 1889. A família de Dom Pedro II e pessoas ligadas a ele, como a família de Rebouças, tiveram que partir para o exílio. André nunca mais retornou ao Brasil. Em 9 de maio do ano de 1898, deprimido com o exílio, o engenheiro se jogou de um penhasco perto de onde vivia, em Funchal, na Ilha da Madeira. Algumas capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba têm avenidas e túneis chamados de Rebouças em homenagem ao engenheiro negro.